pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Kids on the Road. Nessa semana vamos falar sobre Maceió, um lugar com praias paradisíacas e cheio de programação para as crianças. Então, solta a vinheta! Kids on the Road! Hoje o nosso bate-papo será com a Graziella, secretária adjunta do Turismo de Maceió, que trará muitas informações e dicas bacanas para quem quer conhecer essa capital nordestina com a família. Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre Maceió e quem está com a gente hoje para esse bate-papo super legal é a Grazi. Ela vai se apresentar agora e contar um pouquinho do trabalho dela. Tudo bom, Grazi? Tudo jóia, Gra. Somos quase xarás, né? A minha irmã é Graziella também. Olha que legal, que legal. E engraçado que você tem o nome dos grandes autores da literatura de Alagoas, né? Que é Graciliano Ramos, né? Que eu vi que seu nome é Graciliana, né? Verdade. Hoje já começamos bem, então, com uma ótima referência, que é um dos grandes escritores da nossa língua portuguesa. E a gente tem, inclusive, em Maceió, uma estátua dele, que também é um dos lugares mais visitados por aqui. Mas vou me apresentar, como vocês falaram. Meu nome é Graziella Fritcher. Hoje eu sou secretária adjunta de turismo aqui de Maceió e trabalho no turismo há 4 anos. Sou, na verdade, da área de comunicação social, marketing, e vim aqui para a secretaria com essa missão de falar um pouco mais das qualidades e dos atrativos que Maceió oferece, que são muitos, né? Então, é uma missão até facilitada pela própria natureza. Mas a Secretaria de Turismo de Maceió, ela tem promovido o nosso destino com coisas muito palpáveis assim, para o turista, né? Um destino de sol e mar, um destino diferenciado, um parque hoteleiro moderno, uma cidade pronta para receber os turistas e principalmente aí com esse perfil de vocês, eu acho que a gente vai falar de muita coisa interessante, né? Porque esse perfil para crianças, esse turismo em família, eu acho que Maceió vai receber muito bem aí os seus seguidores e as pessoas que acompanham vocês. Ô Graziella, você sabe que, aproveitando essa sua introdução, ela me chamou a atenção por uma coisa, realmente, pelo menos do jeito que eu tenho percebido, Maceió, das capitais do Nordeste, tem sido uma boa referência que é um passeio, é uma cidade muito bonita, e uma cidade, assim, é uma capital um pouco mais, vamos dizer assim, com menos problemas que tem as cidades grandes. Eu chamo Maceió como uma cidade mais aconchegante deles. Eu acho que é uma cidade, por não ser uma metrópole, né? Hoje a gente tem na capital 1 milhão de habitantes, mas é uma cidade que ela tem um aconchego que poucas capitais oferecem, né? A gente tem uma orla urbana muito bonita, ou seja, a orla onde estão os principais hotéis, que é Pajuçara, Ponta Verde, Jatiuca, Lagoa da Anta, é uma orla muito acolhedora, então as pessoas se sentem muito seguras aqui em Maceió, e realmente, nos últimos anos, o governo do estado vem investindo muito em segurança, então tem tido índices muito baixos de violência, é uma das cidades que conseguiram se recuperar aí de uma certa forma nesse quesito, então hoje é um dos nossos pontos fortes, né? E principalmente na questão do acolhimento, né? O povo de Alagoas, o povo de Maceió é muito acolhedor, né? Essa hospitalidade em receber, isso faz totalmente diferença quando você está visitando um destino pela primeira vez. Com certeza. Com certeza. Já vou garantir, vou antecipar. Quando a gente acabar esse podcast, tenho certeza que várias famílias já vão correr e fechar a viagem para Maceió, viu? Ah, maravilha, é o que a gente espera. Ainda mais assim, a gente sabe que a gente está agora no finalzinho do verão, aí entrando já no nosso outono, né? E Maceió, na verdade, quase não tem período frio, né? Em julho, que são as férias aí que a criançada gosta de tirar um tempinho para passear, é uma época propícia, inclusive, para vir para Maceió. Mesmo não sendo aquele clima de verão 100%, mas aqui não faz frio, assim, as temperaturas médias são elevadas em relação ao sul e sudeste, e é uma cidade que não oferece aquele risco de você levar uma criança para um clima muito diferente. É um clima agradável, tanto a água do mar também, uma água que tem uma temperatura elevada, a água do mar durante o dia fica ali entre 26 e 27 graus, então uma água quente, mesmo no inverno, mesmo nas férias de julho.
Então, eu acho que para quem quer se programar aí para essa baixa temporada, né? A gente, na verdade, chama de intertemporada, porque o Maceió está sempre em alta temporada. Eu acho que não vai se arrepender, porque além de conhecer praias maravilhosas, a gente vai falar de muita coisa diferente que o Maceió pode oferecer também. Ô, Grazi, era até um ponto que eu ia perguntar para você, essa questão da época do ano. Então, não existe essa questão de temperaturas mais baixas, assim, em julho, e a questão das chuvas também, porque algumas praias... A gente tem um pouquinho mais de chuva, né? Nosso inverno ele tem um pouquinho mais de chuva, mas não são chuvas contínuas, né? Tem dias, por exemplo, que chove de manhã, num período ali rápido, curto, e durante o dia o sol abre, né? Claro que temperatura, clima, às vezes é imprevisível, mas a média aqui em julho, agosto, são de temperaturas aí acima dos 26 graus, né? E com a água também do mar, isso é um diferencial muito bacana aqui em Alagoas, né? É uma região que fica na costa dos corais, ou seja, as praias elas são protegidas por corais. Então, você não tem praias com muitas ondas, o que para as crianças também facilita muito, e são águas quentes, né? São águas que ficam meio que são transformadas em piscinas naturais. Então, também tem essa vantagem, porque muitas vezes o clima nem está tão frio, não está tão quente ou tão frio, mas a água do mar às vezes fica muito gelada. E aqui isso não acontece. O ano inteiro, além de ter temperaturas bem agradáveis, a água do mar também fica numa temperatura muito amena, muito agradável para qualquer pessoa não reclamar de água fria em Maceió. Não serve de desculpa, né? Já dá pra... Ô, Grazi, e em relação a quantos dias a gente se programar para ficar com as crianças? Em média, quanto tempo você acha para curtir, fazer os passeios com tranquilidade, também descansar? Isso. Olha, Maceió, na verdade, é a porta de entrada do estado, né? Além da capital, você tem cidades muito interessantes de você conhecer. Por exemplo, a Barra de São Miguel, que fica muito próximo aqui, menos de 20, 25 quilômetros. Você tem a Praia do Francês, que é no município de Marechal Deodoro. Você tem a Praia do Munga, que tem cenários muito bonitos. Você tem, por exemplo, o Maragogi, que fica a menos de 2 horas aqui de Maceió, que também tem piscinas naturais belíssimas. Então, é um estado com cenários muito bonitos, né? Se você quiser, por exemplo, conhecer uma paisagem diferente, como os cânions do Rio São Francisco, que ficam mais pro sertão de Alagoas, até as novelas da Globo, Cordel Encantado, o Velho Chico, exploraram muito esse cenário diferente, né, do Rio São Francisco. Então, Alagoas ela tem cenários de todos os gostos, para todos os gostos. E Maceió acaba sendo essa porta de entrada, né? A hotelaria, o Parque Hoteleiro de Maceió é muito moderno, é um dos mais modernos do país. É a cidade que mais construiu hotel nos últimos anos, proporcionalmente. Então, ela é muito bem preparada. E você pode estar em Maceió, se hospedar em Maceió e fazer passeios para outras cidades, ou pode curtir a cidade em si. Na verdade, em termos de dias, pelas pesquisas que a gente tem acompanhado, a média das pessoas permanecerem em Maceió é de 5 a 7 dias. Se for pela gente, claro que a gente recomenda 15 dias, né? Vocês teriam aí 15 dias totalmente diferentes, com paisagens diferentes para conhecer, mas geralmente a média é essa, de 6 a 7 dias. Acho que uma semana é suficiente, assim, para você ter uma ideia do quanto Alagoas, do quanto a Maceió oferece de paisagens e atrações diferenciadas. Legal. O Grazi, pensando que vamos ficar em Maceió, qual que seria a melhor região para quem está com crianças se hospedar? Porque às vezes tem uma região que ela é mais para baladinha, outra que é mais tranquila. Pensando em crianças, o que é mais tranquilo? Onde que você indicaria? Olha, Maceió ela tem uma característica, como eu falei, de uma orla mais aconchegante. Então, as praias urbanas da Pajuçara, Ponta Verde, Jatiuca e Lagoa da Anta é onde se concentra o maior número de hotéis, né? Então, eles são muito próximos aí à orla. Você atravessa a rua, às vezes, do seu hotel, você já está na orla, você já está numa praia urbana, que é possível você aproveitar, sim, a praia durante o dia. Tem passeios, por exemplo, de jangada na praia da Pajuçara, que a piscina natural fica a 2 quilômetros da costa. Então, é muito perto, é muito próximo dos hotéis, né? Você pode curtir a cidade, você pode estar no seu hotel, atravessar a rua, curtir a praia, voltar para o seu hotel. Mas já tem resorts urbanos também, né? Uma cidade com essa característica, sistemas all inclusive ali dentro da própria cidade também.
E Maceió tem hospedagem para todos os gostos também, né? Desde altíssimo padrão até pousadas mais simples. Maceió recebe muito bem porque, como a gente tem ressaltado, né? A hotelaria tem investido muito no produto turístico que a gente tem aqui esse preparo ele passa por oferecer principalmente opção para as crianças, né? Hotéis com piscina, com área de lazer, com equipe preparada para receber as crianças, com baby copa, enfim. São hotéis que têm recebido muito bem esse público família aqui. Então, essas 4 praias que eu cito aí, Pajuçara, Ponta Verde, Jatiuca e Lagoa da Anta, são praias que estão muito aptas para receber e as crianças com certeza têm muitas atrações ali bem na frente do seu hotel, na maioria das vezes. Grazi, a gente falou de hotéis, né? Mas às vezes a família é grande, né? Tá com muita gente, quer ir avô, avó. Existe em Maceió, nesses locais que você falou, nessas praias, locações de temporada? Sim. Existe. Como a gente falou, né? As hospedagens são para todos os gostos e hoje em dia existem alternativas, né, nessa questão, né? O que a gente sempre fala em relação à hotelaria é o conforto de você ter um serviço ali mais especializado, principalmente para quem tá com criança, mas com certeza a Maceió também oferece essa diversidade aí de hospedagem. Legal, bacana. Grazi, e com relação a pontos turísticos históricos, às vezes um dia de chuva, alguma coisa assim, que tipo de lugar que você acha interessante Eu já tô agorando, né? Pode ser que aconteça nas férias de julho, um diazinho de chuva, é até bom para variar, né? Para você não estar sempre na praia. Mas Maceió tem alguns museus assim bem interessantes, principalmente com arte local, com artesanato local, com artistas locais, né? Existem palácios que foram transformados em museus, o Palácio do Governo é um deles. Existe o Museu Tel Brandão também, que é de arte popular. Existe o IFAM aqui, que é a Casa do Patrimônio, que também traz uma coleção de arte popular muito bonita. Inclusive, no IFAM tem uma mostra especial de brinquedos infantis, de brinquedos para criança, que foram confeccionados por artistas e artesãos. Então, assim, existe também essa parte cultural, né? Maceió é uma cidade rica em cultura. É uma cidade, inclusive, que valoriza os seus folguedos, que é algo do folclore alagoano. E folguedo, quando a gente fala aqui, são danças, manifestações, vestimentas, tem toda uma história em torno de alguns folguedos. E pensando, inclusive, nessa valorização da cultura, a gente tem investido há 2 anos no Natal dos Folguedos. É um outro período maravilhoso para vocês estarem em Maceió, no Natal. A cidade fica toda iluminada, a orla fica belíssima, são luzes de Natal assim, realmente diferenciadas, porque elas estão emoldurando os coqueiros da orla, então é um cenário diferente. Ano passado, agora 2018, o Papai Noel veio tirar férias em Maceió, ele tirou aquela roupa vermelha dele e veio curtir um calor, ele estava aqui com a gente, então volta e meia você estava andando na praia, tinha um Papai Noel de prancha de surf, ou andando de caiaque. E a gente montou esse Natal todo em torno dessa cultura popular dos folguedos e trazer essa representatividade da cultura para um Natal mais nordestino, para um Natal mais regional, né? Claro, sem perder aquela referência do Natal tradicional que todo mundo gosta, mas também puxando um pouco por essa questão cultural. Então, existe sim essa valorização e essa oportunidade de se conhecer a cultura de Alagoas em museus, né? Tem crianças que gostam bastante dessa alternativa. E existem parques também, né? Parques de reservas de Mata Atlântica, que é possível fazer trilhas. Tem, inclusive, o Parque Municipal aqui em Maceió, que tem um jacaré, as crianças adoram. Então, assim, são passeios alternativos para quem quer um pouquinho do descanso da praia, quer fazer algo diferente. Maceió também oferece essas possibilidades. Grazi, continuando só um pouquinho nessa questão de alguns programas aí de pontos históricos, né, de turísticos históricos, tem algum programa, assim, totalmente fora do roteiro, assim, que é legal, assim, os turistas conhecerem, que normalmente nos roteiros convencionais acabam não visitando, porque eu acho que o bacana, que a gente gosta também de passar aqui no Kids, justamente essa possibilidade de conhecer coisas locais que os moradores frequentam, quem mora e frequenta,
para ter uma experiência mais, assim, de verdade, sabe? De Mais quem real, mora, da rotina, né? isso. Então, tem mas algum lugar que seria legal de ir, que... durante a semana que está mais movimentado, que tem essa cara de cidade, a gente encomenda o passeio no bairro do Jaraguá. O Jaraguá é a área portuária, onde a cidade começou, né? A cultura de Alagoas, na época colonial, ela era baseada na cana-de-açúcar. Então, havia muita exportação da cana-de-açúcar e via Porto de Maceió. Então, a cidade cresceu em torno do porto. É um bairro mais antigo, tem prédios históricos maravilhosos, lá onde ficam concentrados a maioria dos equipamentos culturais, dos museus. Então, é um bairro que dá para você percorrer a pé. Ele tem, inclusive, até uma curiosidade para as crianças, uma estátua da Liberdade em miniatura, feita pelo mesmo escultor que fez a Estátua da Liberdade dos Estados Unidos. Ela está na frente do Museu da Imagem e do Som de Alagoas, numa praça, e tem cenários bem bacanas. Tem a Praça Dois Leões, que é um centro ali do Jaraguá, onde tem uma igreja, onde fica em frente a esse museu que eu acabei de falar. Então, são passeios a pé, que não são muito longos, né? É como se fosse um centro histórico menor e mais acolhedor também, que você pode conhecer esse outro lado da cidade, um lado mais antigo, um lado mais histórico, e também não deixa de ser em frente ao mar, porque logo em frente você já tem o porto e já tem aquele cenário deslumbrante que Maceió tem um dos mares, uma das orlas mais bonitas do Brasil, não é à toa, né? O mar daqui realmente tem uma cor muito diferente, uma cor verde, azul esverdeada, que realmente chama atenção. Nos dias de sol, realmente é impressionante. Você não tem como passar em frente ao mar e não ficar deslumbrado com o cenário. Imagino. Ô, Grazi, e é legal também que a gente, nas pesquisas que nós fizemos, também fazer esses passeios, né, pela ciclovia também, uma ciclofaixa que tem, não é? Exatamente. Nessa orla que eu falei para vocês, Pajuçara, Ponta Verde, Jatiuca e Lagoa da Anta, a gente tem essa ciclovia, onde é possível alugar bicicletas, triciclos. Alguns hotéis oferecem bicicletas gratuitamente para os seus hóspedes passearem, né? A ciclovia é totalmente segura. A beira-mar, ela é toda à beira-mar, é um passeio maravilhoso. Inclusive, aos domingos, uma dica bem bacana também para as crianças, a orla da Ponta Verde até a Pajuçara, ela fica fechada. Então, você tem a principal avenida de frente para a praia, fechada para lazer. Então, tem vários brinquedos infantis, tem várias atividades esportivas, tem área para o pessoal que gosta de andar de skate, tem área para quem gosta de andar de patins. E bem em frente tem um totem escrito "Eu amo Maceió", e ali é o lugar mais instagramável de Maceió. O pessoal mais gosta de fazer as selfies, assim, e é um cenário lindo. Impossível sair sem postar uma foto, né? Ah, não, impossível. E é exatamente nessa área da rua fechada. Nessa área também tem a estátua do Graciliano Ramos, que ela é em bronze, então ele está como se fosse dando o seu passeio ali na orla. E tem uma outra estátua de um alagoano ilustre, que é o Aurélio Buarque de Holanda, né? O autor do nosso dicionário, Aurélio. E ele está sentado num dos bancos da orla, e é muito interessante que muitas vezes você passa e tem alguma criança com alguma pessoa mais velha, e a pessoa contando quem que é aquele personagem ali que está curtindo um pouquinho da orla de Maceió hoje numa estátua de bronze. E a cidade, inclusive, recebeu recentemente 4 estátuas gigantes de mestres artesãos de Alagoas, né, nesse sentido de valorização da cultura, né? Então, em 4 pontos da orla você tem esculturas gigantes representando esculturas feitas em barro. Então, existem muitos locais onde é possível fazer sucesso no Instagram. Legal. Ô Grazi, é tranquilo o deslocamento de uma praia para outra, ou de um ponto turístico a outro? Porque a gente sabe que tem família que quer ir, entrar no resort e curtir só aquele lugar, mas tem gente que gosta de ficar batendo perna, né? Assim, esse deslocamento, de repente, com táxi, é tranquilo? Melhor alocar um carro, vale a pena? O que você me diz? Depende do seu perfil mesmo, né? Se você quiser ficar mais na cidade, você tem ali um deslocamento no máximo de 5 a 7 quilômetros de uma praia para outra. Por exemplo, da praia da Pajuçara até a Lagoa da Anta, que são os pontos mais distantes, nesse sentido que eu estou falando da orla urbana,
você tem mais ou menos a média de 7 quilômetros. Então, assim, de 3 em 3 quilômetros, em média, você muda de praia. Então, são muito próximas, né? E como eu falei, é uma das poucas cidades no Brasil que a orla urbana ela pode ser aproveitada tranquilamente. Se você quiser fazer os passeios para os outros municípios, como eu falei, Marechal Deodoro, que é a famosa Praia do Francês, um cenário maravilhoso também, uma piscina natural belíssima. Aí o recomendado é ou você procurar um receptivo local, né? Que já estão preparados para fazer esses passeios, tem passeios que começam no início do dia e no final do dia eles trazem você de volta, com toda a segurança, com toda a tranquilidade. Ou você pode alugar um carro também. Mas esse deslocamento, por exemplo, para a Praia do Francês, para a Barra de São Miguel, ele não vai ultrapassar 30 quilômetros, então também são destinos próximos. Se você quer ir para Maragogi, que é um outro destino também muito atrativo, também com uma rede hoteleira muito, muito bem preparada para receber famílias, aí você tem um pouco mais de deslocamento, né? Você tem mais ou menos de 1h30, 2 horas de estrada, você pode ir de carro alugado ou você pode fazer também um passeio com algum receptivo, né? Ele pega você de manhã no hotel e no final do dia te traz de volta com conforto. Grazi, eu sempre faço essa pergunta, né? A pessoa que gosta pouco de comer, né? Você vai perguntar. É a minha parte preferida também. Eu sempre faço essa pergunta, então vamos lá. Algum prato típico que não tem como ir para Maceió e não provar? Primeiro, frutos do mar, né? A gente sabe que a gente está na beira da praia, mas tem um prato aqui em Maceió que é um patrimônio da gastronomia local, que é o sururu, né? Que é o marisco da lagoa, e ele tem um sabor muito peculiar. Quem gosta de frutos do mar, quem gosta de mariscos, vai ficar apaixonado. É bom você experimentar pela primeira vez um caldinho de sururu, né? E ele é muito diferente, tem um sabor muito, muito marcante, e quem gosta dessa parte de frutos do mar não pode deixar de experimentar o caldinho de sururu. Tem o massunim também, que é um outro marisco local. Mas, assim, lagosta, camarão, peixe, isso realmente você vai comer muito bem em Maceió. Hoje, Maceió tem chefes aí renomados no Brasil todo. O último Masterchef profissional, inclusive, tinham 4 chefes alagoanos. A gente está colecionando aí Masterchefs. E realmente a gastronomia de Alagoas hoje ela não deixa a desejar para nenhum destino nacional, porque existe uma cultura local, né, da gastronomia local, do mar, do sertão, mas se reinventando, né? Fazendo essa ponte aí com a gastronomia contemporânea, né? Então os chefs têm conseguido renovar essa culinária local. E também os pratos tradicionais, né? É possível comer uma boa feijoada em Maceió, um bom churrasco. Hoje, todo mundo, para todos os gostos, uma comida vegetariana. Tem restaurantes maravilhosos, especializados. Então, hoje se come muito bem em Maceió, seja qual tipo de comida você estiver procurando. Muito legal. Uma dica para quem gosta também de comer bem, como a gente falou, a gente está falando de alta gastronomia, mas também para todos os bolsos. Você tem na orla de Maceió as tapioqueiras, né? Tem tapiocas maravilhosas, você senta à beira-mar, toma uma água de coco, come uma tapioca de diversos sabores, e aí dá para ter um gostinho da variedade que tem aqui em Maceió. Vou te falar, viu? Nós fomos para Maragogi e eu não consigo reproduzir a tapioca, viu, gente? Não tem como. Não adianta. Você olha, você tenta aprender a técnica, mas não dá. Sem chance. A gente precisa ir aí de novo, entendeu? Isso. É o gostinho local, né? É aquela tradição, às vezes, passada de avó para mãe, para filha. Então, assim, isso é o diferencial, principalmente quando a gente conhece um destino novo. Eu acho que quando você começa a provar a gastronomia desse local, você realmente começa a conhecer de verdade onde você está, né? E Maceió não é diferente. A gente gosta bastante de falar da gastronomia, porque eu acho que é isso mesmo. Você começa a viver um pouco do local, né? Quando você começa a provar dos segredos, né, da cidade. Porque são segredos, né, Grazi? Exato. Você entende melhor a cultura, a tradição, né? Você realmente começa a conhecer de verdade o local que você está visitando. Grazi, você falou de Barra de São Miguel, de Maragogi, Praia do Francês, a Praia do Gunga. Vamos, só para o pessoal ficar um pouquinho mais aguçado, você consegue falar um pouquinho desses lugares para a gente? Eu, particularmente, não conheço Barra de São Miguel, não conheço Praia do Francês.
Não, são lugares impressionantes, assim, já começando pelo Gunga, que é no litoral sul, você tem, por exemplo, um mirante, que você olha de cima, você vê uma fazenda de coqueiros, é a maior fazenda de coqueiros do mundo. Você olha de um lado, tem uma lagoa, e do outro lado é o mar. Então, é um dos cenários mais bonitos do Brasil. O Gunga já foi, inclusive, está sempre na eleição entre as 10 melhores praias do Brasil, porque o cenário realmente é muito impressionante. Do Mirante do Gunga, você consegue enxergar a praia da Barra de São Miguel, né, que é um outro município, e é uma praia que ela vira realmente uma piscina natural, é linda, águas calmas, para criança é maravilhoso, água morna, tranquila, ela é totalmente protegida por barreiras de corais, né, que são, olhando você pensa que são pedras, mas na verdade aquilo ali é um ser vivo, né, que mantém aquela diversidade marinha, e a água realmente parece que ela vem mais quentinha, mais filtrada. É um privilégio você, por exemplo, tomar um banho de mar na Barra de São Miguel, porque é diferente, a temperatura da água, a tranquilidade, para a criança é ideal, não tem onda, então você pode ficar um pouquinho mais tranquilo. Claro que com criança é sempre bom a gente ficar atento e tudo, mas é muito sossegado, muito tranquilo mesmo, é o melhor banho de mar que a gente pode recomendar, são nas praias de Alagoas, porque realmente tem essa característica, né? Essas barreiras de corais, elas impedem que a onda chegue com violência à praia, então isso torna a praia muito mais segura. E tem a rede hoteleira também da Barra, que está muito, muito bacana, muito bem preparada, tem beach clubs, enfim, né? São locais que você pode passar o dia todo à beira da praia com serviços de altíssima qualidade. E a própria Praia do Francês também tem essa característica de barreira de coral. Tem uma outra área que ela é um pouquinho mais com algumas ondas, praia de pessoal que gosta de surf, pessoal que gosta de pegar uma onda e tudo, então ela é quase que dividida, tem uma parte com ondas e uma parte sem ondas, também com uma hotelaria fantástica e rede gastronômica também. Então, são destinos que estão muito próximos a Maceió, como eu falei, esses três, todos eles a menos de 30 quilômetros de Maceió. Marechal Deodoro fica só a 18 quilômetros de Maceió. E com essa proximidade, você pode ter a facilidade de passar o dia todo numa praia dessa e depois retornar a Maceió para o seu descanso. Legal. Nossa bacana. Senhora. Olha, eu não tô quase nada com vontade, viu? Ainda tem as coisas. Se vocês quiserem, ainda falo algumas coisas bem direcionadas para criança também, que eu acho que é interessante. Maceió tem hoje na areia da praia, na orla urbana, 3 parques infantis. Assim, são brinquedos mesmo, em madeira sustentável, em cordas. Então, ele é um parque sustentável, inclusive tem um dos pontos que tem energia solar para você carregar o seu celular ali. E a criança pode brincar ali na beira da praia, na areia da praia, mas com brinquedos, né, escorregador, pula-pula, enfim, aquelas coisas que a molecada adora subir, descer. E são parquinhos muito bonitos, acabaram de ser entregues, são 3 pontos na orla. E nas praças também de Maceió, como esses brinquedos têm feito muito sucesso, né? São brinquedos em madeira sustentável e eles têm um visual muito bonito. Algumas praças também, por exemplo, tem a Praça do Skate, tem o corredor Vera Arruda, que é um corredor cultural também do bairro da Jatiuca, também tem essas praças revitalizadas com os seus brinquedos. Então, a Prefeitura de Maceió tem procurado investir nessa ocupação do espaço público, principalmente através das crianças, né? Quando você oferece uma praça, por exemplo, com brinquedos, você vê que está o tempo todo ali a criança, com o pai, com a mãe, com a avó, com o avô, enfim. E a gente acaba fazendo a cidade sair de casa para se encontrar nas praças e na praia também, porque aqui é natural. Isso é fundamental para desplugar a criançada, né? Eu acho que hoje também o poder público também está se preocupando já com essa questão das crianças que estão muito presas a telas, né? Exato, e a saúde, né? Movimentar, fazer a criança brincar, pular, enfim. A nossa infância, né? Eu acredito que a gente seja mais ou menos na mesma idade. A nossa infância foi bem diferente, né? Já tinha um videogame ali, mas mesmo assim a gente não trocava uma brincadeira na rua por nada, né? É verdade. E eu acho que hoje é importante resgatar isso também. Mas é uma cidade que proporciona isso, o clima. É uma cidade quente, e é uma cidade quente, mas acolhedora, e ela tem uma brisa constante, assim, não é uma cidade abafada, não é uma cidade que faz um calor que você, às vezes, está até incomodado, não, tem uma brisa constante do mar, então, assim, é um clima agradável,
faz você realmente querer sair de casa, você querer dar uma volta na orla, andar de bicicleta na ciclovia, levar seu filho para brincar no parquinho ali na areia da praia. Enfim, Maceió tem essa vocação natural para fazer a família sair de casa e viver bons momentos. Ô, Grazi, assim, eu tô apaixonada por essa entrevista. Eu quero ir para Maceió ontem, entendeu, gente? Por favor, venham. Muito legal, Grazi. Assim, eu queria te agradecer imensamente. Foi muito legal. Foi uma entrevista, pelo menos acho que aqui a Lei e o Denis também. A gente tá com a sensação aqui de dever cumprido, que você passou uma mensagem muito bacana. Você conseguiu compilar aí as informações. Eu tenho certeza que vai despertar esse desejo em muita gente de explorar Maceió e também fazer o que está fora aí dos roteiros, que é muito legal também. De criar memórias também fora do que já está programado, né? Que é isso que a gente queria passar aqui também. Que legal, que legal. E eu deixo aqui um abraço do nosso secretário de turismo, Jair Galvão. Deixo um abraço grande para vocês. Ele é um incentivador das atividades infantis. E ele aqui na nossa equipe, ele sempre fala muito isso. Assim, qualquer evento que a gente faça, pense em turismo, a gente tem que ter a opção Kids, né? Porque é onde você realmente ganha a empatia da família, você ter a criança entretida, por esses vários motivos que a gente tem falado, né? A tela do computador, do celular, hoje atrai muita criança, e a vida tá do lado de fora da janela, né? Na verdade, a gente tem uma cidade que oferece essa imensidão de atrativos turísticos, atrativos naturais, natureza, coqueiro, praia, beleza no mar, beleza fora do mar, na própria arquitetura, na própria cultura. Então, isso é bom para a gente valorizar um pouco também o que esse Brasil tem de diferente, né? Maceió é uma cidade relativamente jovem, uma cidade de 203 anos só, então vai fazer 204 agora em 2019, e é uma cidade que tem muito a ser descoberto, né? E variar esse roteiro de férias, né? Muitas vezes a gente fica um pouco receoso de conhecer um lugar novo, ir para uma região diferente do que a gente está acostumado, comer uma comida diferente do que a gente está acostumado. E eu acho que vale muito a pena quando você vem para um destino como Maceió e a gente ouve relatos de pessoas que se surpreendem muito positivamente, né? Pela estrutura que a cidade tem, pela maneira como as pessoas aqui recebem os turistas. Então, assim, eu acho que a gente quem vier para cá não perde por esperar, porque vai se surpreender muito positivamente. Vai vir com uma alta expectativa, tenho certeza, mas as surpresas vão ser muito maiores pela essa diversidade de opções, principalmente pelo acolhimento que se tem aqui. Excelente. Ótimo. Foi muito bom, viu, Grazi? A gente queria Obrigada mesmo. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Deixar um beijo também para a Cláudia Pessoa, secretária de Turismo da Barra de São Miguel, que fez essa ponte com você. Ela é uma graça. Muito bacana. A gente adorou ela. E parabéns pelo trabalho, né? Eu acho que vocês hoje vêm se tornando essa referência para que as pessoas tenham essa confiança, né? Eu preciso, hoje a gente, principalmente na hora de escolher um produto ou um serviço, a gente precisa de referências de pessoas que a gente confia. Então, quando você tem um trabalho de qualidade, que começa a falar aí de igual para igual entre as famílias, né, as dúvidas que a gente falou aqui são dúvidas reais, né, de quem vai viajar com criança ou quem está buscando um destino mais familiar. Então, isso é muito, muito legal, é diferenciado. E espero que vocês façam muito sucesso aí na trajetória de vocês. Obrigada. Obrigada. A gente quer conhecer agora, a gente quer fazer a entrevista em loco agora. A gente está esperando vocês. A gente quer te conhecer pessoalmente agora. Maravilha, esperando vocês de braços abertos. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com a Graziella. Esperamos que vocês aproveitem todas as dicas quando forem conhecer Maceió. Não deixem de nos seguir nas redes sociais, @KidsOnTheRoad_oficial no Facebook e Instagram. Se você está curtindo o Kids ou tem alguma sugestão, deixe o seu comentário lá no nosso site www.kidsontheroad.com.br. Bora arrumar a mala?